Olá, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Direito do Trabalho em Debate. Sou Daniela Pessoa, sua professora. Sou mestra em Direito Privado, sou juíza do trabalho perante o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, especialista em Direito e Processo Constitucional. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje vai conversar um pouco sobre essa temática da audiência trabalhista. Por que essa temática é importante? Porque a audiência trabalhista é sempre tão difícil de se realizar? Porque muitos advogados e advogadas têm medo em comparecer, em realizar, em fazer uma audiência trabalhista. De fato, pessoal, nós convivemos com advogados e advogadas que operam no processo do trabalho, que militam no processo do trabalho, que estão diariamente lá na Justiça do Trabalho. E a principal queixa quando a gente fala em atuar no processo trabalhista não é escrever, não é confeccionar a petição inicial, não é redigir uma defesa trabalhista, mas sim realizar a audiência trabalhista. E por que esse medo da audiência trabalhista? A audiência trabalhista, ele é um ato processual complexo que envolve várias fases. E cada uma dessas fases são extremamente importantes para um bom atuar do advogado e da advogada trabalhista. Diferentemente do processo civil, no processo do trabalho, tudo acontece, o desenrolar do processo acontece em uma audiência única. É nessa audiência onde comparecem as partes, é nessa audiência onde é tentada a conciliação, é nessa audiência onde o reclamado apresenta a sua defesa, é nessa audiência onde as provas são colhidas, é nessa audiência onde encerram-se os debates e o processo ele já sai concluído para julgamento ou muitas vezes esse processo ele é julgado em audiência. Se nós traçarmos um paralelo em relação ao processo civil, a gente vai ver que no processo civil é tudo fragmentado. Primeiramente, tenta-se a conciliação. Então, o réu, ele é citado para comparecer a uma audiência exclusivamente de conciliação. Somente se essa conciliação ela não for lograda, somente se essa conciliação ela não for conquistada, é que passa a se iniciar a contagem do prazo para a apresentação da defesa do réu. E após a apresentação dessa defesa do réu é feito um despacho de saneamento onde o juiz há de analisar a necessidade ou não da produção de prova, a realização aí de alguma prova específica. Para então, se o juiz concluir pela necessidade da produção de prova oral, ele designar uma audiência de instrução. Já no processo do trabalho, a gente não tem essa possibilidade de se apresentar à defesa posteriormente à conciliação. A gente não tem um despacho formal de saneamento, onde o juiz faz o contraponto das teses apresentadas pela inicial e pela defesa, a fim de se resolver pela necessidade ou não de produção de determinada prova. Tudo acontece em um ato único, um ato complexo que é a audiência trabalhista. Por isso que muitos advogados, muitas advogadas brincam no sentido de que se o profissional, ele advoga no processo do trabalho, ele pode advogar em qualquer outro ramo do direito, mas o oposto não seria verdadeiro. Se o advogado, ele advoga lá no processo civil, talvez ele sentisse extrema dificuldade em advogar aqui no processo do trabalho. Então, nós precisamos entender a importância da audiência trabalhista, nós precisamos entender o que acontece durante a audiência trabalhista e o que o advogado trabalhista não pode deixar
de realizar, o que ele não pode deixar de fazer para ter êxito na sua tese. A gente precisa entender as fases que compõem a audiência trabalhista para que o advogado e a advogada trabalhista possam ter uma atuação de excelência no processo do trabalho. Na audiência trabalhista, a notificação inicial que é dirigida ao reclamado no processo do trabalho, primeiramente ele não é notificado para comparecer na audiência trabalhista. Ele é notificado ele não é notificado para apresentar a defesa, não existe um ato formal de citação. No processo do trabalho, o reclamado ele é notificado para comparecer na audiência trabalhista, onde lá ele pode, se quiser, apresentar ou não a sua defesa. Defesa esta que pode ser produzida no processo do trabalho sobre as 3 modalidades conhecidas no processo civil: contestação, reconvenção ou exceção. Uma vez saída a notificação inicial para que este reclamado compareça na audiência, existe uma presunção de que ele recebeu 48 horas após a postagem da notificação inicial e no dia, local e hora aprazado deverá o reclamado se apresentar na audiência para que, em querendo, no caso, apresentar a sua defesa. Porém, antes do reclamado apresentar a sua defesa, se assim o quiser, nós temos uma fase de primordial importância no processo do trabalho durante a audiência trabalhista, que é a possibilidade de conciliação. É obrigação do juiz do trabalho tentar instigar, persuadir as partes a essa conciliação. E essa conciliação tem por consequência a formalização de um acordo formal, acordo judicial, onde, via de regra, o reclamante dá quitação aos pedidos da inicial em desfavor do reclamado, extingue-se o processo aí com o julgamento do mérito. Existe a possibilidade no processo do trabalho, logo naqueles primeiros minutos da audiência trabalhista, o processo ser resolvido em um acordo este que possui essa natureza jurídica de decisão irrecorrível. É lógico que para se firmar um acordo judicial existem bases que a gente tem que considerar. A gente tem que considerar as teses apontadas na inicial, a gente tem que considerar essa consideração, esse raciocínio lógico é feito em especial pelo patrono do reclamado, qual a tese que ele irá abordar, o que ele aborda na sua contestação, para que possa haver aí uma proposta de valores e desse acordo podem até as partes negociar parcelas que estão fora dos pedidos da inicial, podem as partes negociar a quitação geral do contrato de trabalho, podem as partes estar definido a questão do ônus financeiro de recolhimento previdenciário, podem as partes estar negociando a questão das obrigações de fazer assinatura de carteira ou não, a fim de que resolvam o processo ali por meio de uma solução amigável, pondo fim ao litígio por meio de uma solução amigável, onde as próprias partes construíram essa solução. Porém, se essa solução amigável, se essa solução consensual, ela não é possível, aí no caso existe a oportunidade para que o reclamado venha apresentar a sua defesa. Qual é a forma disciplinada em lei para que seja apresentada esta defesa? Essa defesa, ela é oral. Se a gente for ler, obviamente, o dispositivo legal previsto lá na Consolidação das Leis do Trabalho, a gente vai concluir que a defesa a ser apresentada pelo reclamado se dá pela via oral. E, no caso, o reclamado possui 20 minutos para aduzir essa sua defesa, onde os seus termos deverão ser reduzidos a termos em ata de audiência. É claro que, com a instituição do processo judicial eletrônico, se o reclamado assim preferir, ele pode também protocolar a sua defesa por meio do PJE, na forma documental, mas o importante é que tenha lá na hora da audiência o ato formal de recebimento da defesa.
Se a defesa for protocolada por meio do PJE, o juiz do trabalho deverá receber essa defesa formalmente, constando em ata de audiência que o reclamado apresentou defesa escrita por meio do PJE, sendo acostados os atos constitutivos, sendo acostados os documentos aí pertinentes ao litígio, pertinentes à demanda. Recebida essa defesa, em homenagem ao princípio do contraditório, a outra parte terá a oportunidade de se manifestar sobre os documentos que foram acostados, sobre a defesa, sobre a tese apontada aí, conforme a tese apontada na defesa, de modo que irá fixar os pontos que são controvertidos na demanda. A manifestação da parte contrária, ela também vai se dar de forma oral. E eu vou precisar que aquilo seja reduzido a termo na ata de audiência, ou se a audiência for gravada, obviamente ficará gravada a respectiva manifestação da parte reclamante. Com essa manifestação, segue-se a fase instrutória. Vai se instruir o processo. O que significa instruir o processo? Cada litigante, reclamante, reclamado, vai produzir a prova apta a fundamentar o seu direito, a fundamentar as suas postulações. E para isso, cada advogado que está representando cada parte precisa ter muito bem definido a questão do ônus probatório. A regra geral é, se você não tem o ônus de provar determinado fato, então você não precisa, no caso, estar se preocupando com essa dilação probatória. As provas que podem ser utilizadas ali em audiência, durante a audiência, são todos os meios probatórios lícitos permitidos em direito. É muito comum, no processo do trabalho, as partes estarem se utilizando mais da prova testemunhal e da prova documental. Se o patrono fosse utilizar dessa prova testemunhal, como a audiência trabalhista é um ato único e um ato complexo, nesse caso, a testemunha tem que ser levada a juízo e já está presente naquela audiência para que o seu depoimento possa ser colhido. Pode ser que seja necessária a produção de prova pericial? Pode ser. Aí não tem como o juiz encerrar a audiência naquela mesma oportunidade. O juiz terá que designar o perito ele sendo designado, ele vai realizar a perícia necessária, ele vai, no caso, confeccionar um laudo pericial que será acostado aos autos, onde as partes terão a oportunidade também de se manifestar, sempre em homenagem ao princípio do contraditório. Agora, se a prova a ser produzida, ela pode ser produzida numa audiência única, de uma vez só, manda a lei que a audiência, seja una e que as provas sejam todas produzidas em audiência. Sendo isso possível, não havendo nenhum fato que justifique o adiamento da sessão, o juiz ele já encerra ali mesmo a audiência trabalhista e a lei manda que os autos sejam julgados na própria audiência. A prática trabalhista demonstra que, na maioria dos casos, o juiz ele faz o processo concluso para prolatar a sentença posteriormente. Diante do número de audiências, diante do número de audiências que constam na pauta de determinado juiz, o juiz pode se utilizar dessa faculdade, deixando de proferir o julgamento em audiência, mas a lei determina que sempre que possível, como regra geral, inclusive o julgamento ele seja, no caso, proferido em audiência, mas sendo habitual, conforme já disse, que os autos eles sejam conclusos ali para julgamento. E com isso a gente praticamente encerra a fase de conhecimento inerente ao processo do trabalho. É por isso que o processo do trabalho ele é um processo célere, ele é um processo mais dinâmico, ele é um processo mais rápido. E aí, para que se encerre nessa fase de conhecimento, o juiz ele vai prolatar
a sentença de mérito. Essa sentença de mérito ela pode ser no sentido da procedência em parte ou no sentido da improcedência, cabendo ao interessado aí, para aquele que a sentença foi desfavorável, no caso, ingressar com recurso contra essa sentença meritória, sendo o recurso adequado o recurso ordinário. E não tem mais nada, professora, não tem mais nenhuma audiência, não tem. Quando o reclamado é notificado para comparecimento em audiência una, toda essa produção probatória, toda essa dilação probatória, o recebimento da defesa, as manifestações possíveis das partes acerca dos documentos acostados aos autos, isso tudo é realizado em audiência, onde já se encerra a instrução, onde os autos já saem aí conclusos para o respectivo julgamento. Essa é a peculiaridade, essa é a maior vantagem em termos de celeridade do processo do trabalho. A audiência trabalhista é um ato único, é um ato complexo, via de regra, onde vários atos processuais são praticados. Atos processuais estes que, se não forem praticados ali no decorrer da audiência, no momento correto, vão sim gerar determinada preclusão, e aí a parte prejudicada não vai poder questionar isso aí mais na frente. Então, para de fato participar, para que o advogado participe de forma efetiva da audiência trabalhista, para que o advogado tenha êxito nessa sua atuação, ele tem que conhecer essas fases da audiência trabalhista, ele tem que ter em mente as condutas possíveis que ele pode realizar durante a audiência trabalhista, porque com o domínio desse conhecimento ele vence o medo de realizar a audiência trabalhista. Com esse conhecimento específico, a advogado vence a insegurança. Por quê? Porque ele não vai ser pego de surpresa. Ele vai entender o procedimento e ele vai saber o que fazer em cada fase da audiência trabalhista. Então, é importante que o advogado trabalhista ele vá preparado para a audiência trabalhista e que ele tenha sempre em mente que o princípio da oralidade, que as manifestações verbais, que as manifestações de forma oral compõem o núcleo, a essência da audiência trabalhista. Tudo ali vai acontecendo, as partes vão falando, vai havendo os registros respectivos na ata de audiência e o princípio da oralidade, ele é de fato muito importante quando a gente trata dessa temática da audiência trabalhista, tá bom? Então, conhecimento e uma boa oratória representam aí um caminho, no caso, de sucesso para a condução de qualquer audiência trabalhista, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Prazer enorme estar aqui com você. Já estou ansiosa pela próxima aula e pelo nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até breve.